Oi, 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 boa noite. Esperando aqui a Neilde chegar. Cadê você, Neilde? Olha só, minha cachorrinha já dando sinais de que ela está aqui. Vamos chamar a Neilde. Olha só, vida. Bom, diz que eu convidei a Neilde, né? Oi, oi, oi. Tudo bem? Eu também, você? Olha só, eu tô bem também, graças a Deus. Consegui fazer Que tudo bom. sem pedir ajuda, sem perguntar nada. Olha só. Fala que eu Que maravilha. Fala que eu sou blogueirinha, eu acho que eu tô virando mesmo, hein? Tá virando. Já tá top, top, top das blogueirinhas. Oi, Marcinho, bem-vindo. Acho que você é amiga da Tudo Neilde, né? bom, Márcio? Ele segue meu perfil. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre trabalho, tanto o meu como da Neilde. Nós estamos em áreas diferentes, né? Mas que Mas, se cruzam, né? exatamente, que se cruzam bastante. E, assim, é de fundamental importância que vocês falem o que vocês querem falar, perguntem o que vocês querem perguntar. Não fiquem tristes se vocês ouvirem meus cachorros latindo, tá? Nós vamos começar falando um pouquinho sobre o TEA, né? Que a Neilde tem uma vasta experiência, eu tenho um pouco. Para quem não sabe o que é TEA, você quer falar, Neilde? Sim, o TEA é transtorno do espectro autista. Alguns chamam de transtorno do espectro do autismo. A nomenclatura não vai fazer muita diferença. A gente chama as crianças que têm o diagnóstico, adolescentes, adultos, que têm o diagnóstico de autismo, de Asperger, como TEA. Né? Então, entram todos como TEA. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Para quem já conhece, a Neilde, além de ser psicóloga, ela é terapeuta e eu sou professora. Inclusive, já trabalhei com crianças que têm o TEA, né? E então nós estávamos batendo um papo hoje, nós resolvemos falar aqui sem marcar data, sem marcar um dia. Partilhar com vocês também, né? Aquela conversa, já que está tão boa, por que não, né? Exatamente. Mesmo porque às vezes podem até acontecer de não ter pessoas aqui assistindo. Gente, eu vou pegar minha cachorra que ela não para de chorar. Pode até acontecer de ter pessoas que não estão assistindo nesse momento, mas que vão assistir depois e que vai valer para elas, né? Daí eu Sim. te falo um Deixa a pouquinho. cachorrinha que todo mundo vai querer vir pra live por causa dela. O povo não aguenta ver bicho em live. Subiu, ó, ela tá deitadinha, quietinha agora no colo, mas tem que estar grudada. Ela odeia celular. Neilde, fala um pouquinho da sua experiência para nós, porque nós estávamos comentando sobre a questão da criança que ela vai lá, na ausência de uma pessoa que ela gosta, ela bate a cabeça no chão, ou das que tem síndrome de Down, por exemplo, que vai lá e bate no amigo, da diferença de um para o outro, porque tem pessoas que acham que todas as síndromes são iguais, né? E não são, né? Tanto que no nosso bate-papo, você virou e falou assim, porque ela puxa o cabelo. Eu falei, não, mas isso é da síndrome de Down. Aí você falou, é da síndrome de Down, porque ela tem a síndrome de Down e o autismo. Então fala um pouquinho dessa diferença para as pessoas. Então, eu não vou falar muito da síndrome de Down em si, porque não é a minha área, né? Eu não costumo Não, atender só a crianças com síndrome de Down, diferença para mas as do pessoas saberem, autismo, né? do Diagnosticar, entre autismo, aspas. mas ficar um alerta, né? Sinal de alerta. Então, as crianças geralmente neurotípicas, né? Como a gente costuma chamar, que estão dentro do transtorno do espectro autista, boa noite, Edivaldo, elas têm algumas características diferentes, né? Então, a primeira característica comum é não socialização. As crianças não gostam de ter contato com outras pessoas, com outras crianças. Ou se tem um contato, às vezes é muito interessante, Kelly, que acontece muito, é a criança estar na escola, os pais mandam para a escola para interagir, porque não tem irmão, não tem priminho, manda para a escola, e aquela criança, ela vai para a escola, ela fica isolada.
E aí a gente vai perguntar para os pais, não, ele brinca com as crianças, ele gosta de estar, tá? Mas brinca junto? Não, não brinca, brinca sozinho, isolada, sai de perto, nem percebe que tem outras crianças, porque para eles é indiferente esse contato social. Né? Então o primeiro ponto é esse. Uma outra característica é que não são todas as crianças, porque tem graus diferentes, né? Algumas falam grau 1, grau 2, grau 3, ou grau leve, moderado e severo. Então, cada criança reage de uma forma diferente. Tem uma característica que, às vezes, é quando ela se sente frustrada ou com medo ou ameaçada de autolesão ou de agredir outra pessoa, mas geralmente de se autoagredirem. Então, a gente estava até partilhando, né? Eu trabalhei com uma criança autista que, além de autismo, tinha síndrome de Down. Mas eu trabalhava com ela pelo autismo e não pela síndrome de Down, porque não é a minha área mesmo. E essa criança, ela batia a cabeça na parede. E aí, como que você vai trabalhar com essa criança esse comportamento de não bater a cabeça, né? Ela já não gostava de contato, não gostava que tocassem nela, não queria que ninguém se aproximasse dela. E aí, como que você trabalha com essa criança essa questão dela não se machucar? Porque para ela se machucar era prazeroso. Eu preciso me agredir para sentir que está tudo bem. Então, como que a gente foi extinguindo esse comportamento? A gente usava uma almofada. Cada vez que ela ia bater a cabeça no chão ou na parede, a gente colocava a almofada na frente para poder tapar. E aí ela ficava super nervosa no começo, porque ela queria bater. E ficava aqueles galos e roxos, hematomas. Né? Exatamente, e ela queria se bater, a gente falava, meu Deus, né? E aí a gente vinha trabalhando com muita calma, educando as pessoas que trabalhavam próximas, com a família também, né? Fazendo uma psicoeducação com a família, e ela parou não, diminuiu bastante essa autolesão. Então, se ela fazia 100% do tempo, ela começou a fazer em 30%, 35% do tempo, então reduziu muito, 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 inclusive em casa. E a orientação é, se a criança está se agredindo, você não vai falar para ela assim, para! Olha que feio que você está fazendo! Olha, você vai se machucar. Ela não vai entender nada disso. Que 90% dos pais fazem isso, né? Que acha que é que vai conseguir resultados. Exato. Outra coisa também que às vezes é bem típico é assim, já que você gosta de apanhar, de se machucar, então eu vou te bater pra você sentir. Gente, não vai adiantar, não vai piorar, tá? Porque ela tá achando que aquilo é gostoso pra ela. Então, como que você educa uma criança? Extinguindo o comportamento. Você não vai ficar reforçando, dando mais condições daquela criança se machucar. Você vai extinguindo. Então, no caso, a gente usava a almofada. Toda vez que ela ia se machucar, a almofada na frente como se fosse um anteparo. Então, eu colocava a almofada, ela parava de se machucar. E aí ela chorava porque ficava brava, né? Não estão deixando eu me machucar, não estão deixando me bater, como assim? E aí ela melhorou bastante esse comportamento, depois foi entendendo que não precisava se machucar, e aí ela começou a fazer o que agora? Já que eu não posso me machucar, eu vou machucar outra criança. Né? Então, às vezes puxava, o cabelo era muito comum, cabelo e óculos. Justamente as síndromes, né? Exato, e por quê? Né? No autismo, tem algumas crianças que elas têm como se fosse uma eu vou ser bem atacada por isso, mas eu vou falar. Uma microesquizofrenia. Ela tem meio que uma alucinação visual quando ela vê uma pessoa com óculos ou com cabelo de uma certa forma. Por isso que às vezes eles agridem uma pessoa e não agridem a outra. Uhum. Então, para eles é como se fosse perigoso, né? Eles não entendem essa função do óculos em si. Então, você vai educando que aquela criança precisa do óculos, que o outro precisa do óculos, e aí deixa o óculos aí. Mas sempre com poucas palavras. É incrível que pareça, o balançar do cabelo chama muita atenção. E aí, que como você está falando de uma criança que tinha os dois, embora você trabalhe mais com TEA, né? Você trabalhe com o TEA. Então eu tô falando assim, pela questão da criança ter os dois. Eu tive uma aluna que tinha, além da síndrome de Down, né? Além dela puxar o cabelo da criança, ela se jogava no chão pro peso dela jogar a criança no chão também. Ela não se contentava só em puxar o cabelo da criança. Ela tinha que se jogar no chão também para a criança ir pro chão. Então ela pegava, puxava e ia junto. Uau! Bem complicado. Era bem complicado mesmo. Bem diferente, né? Eu nunca vi um caso assim. No começo me assustou bastante, porque eu estava entrando na área da educação. Eu não era formada ainda. Então, eu entrei para ser auxiliar, na verdade, entre aspas, porque era para eu ser professora só daquela criança.
eles mascaravam a situação. Por quê? Porque tem que ter inclusão. Só que inclusão não é ter a criança na mesma sala excluída. É você trazer a criança para conviver, para ter uma socialização com a sala inteira. Sim. Só que lá eles já falavam, não. Você vai sentar no fundo da sala, você vai dar aula para ela, tá? E você não vai deixar ela chegar perto das outras crianças. Então, num dado momento, eu entrei na escola e eu vi a criança fazer isso. Eu tava passando de mão dada com ela no corredor da escola. Ela agarrou o cabelo da menina e foi pro chão. E falaram, ela sempre faz isso. E você tem que ter muito cuidado porque ela é muito forte. E se eu não tomasse cuidado, todas as meninas que tinham cabelo comprido, ela fazia isso. E aí, mas não é que ela é muito forte, é que, na verdade, o adulto ou outra pessoa não reage, né, de outra forma para não machucar. Não que ela seja mais forte, né? Porque a criança ela não vai ser mais forte que um adulto. A síndrome de Down é uma coisa incrível, sim. Eles apresentam uma força que é fora do comum. Mas aí o adulto esquece que tem essa força também, né? Eu atendo na clínica, meu maior público são crianças autistas, mas eu atendo também uma criança que tem uma outra síndrome que eu sequer conhecia, nem ouvi mencionar na faculdade, por exemplo. E aí ninguém conhecia também essa síndrome. A gente foi perguntando para outros profissionais da psico. Não, mas não é da nossa área, não é da nossa área, tem que fazer formação. Geralmente quem tem contato é porque teve algum parente com essa síndrome. E essa criança, toda vez que ouve não pode mexer aí, ela vai para cima de você, te agredir. Literalmente com agressividade. Uau! Né? E a gente vai ensinando ela o quê? Olha, esse é do outro. Esse aqui pode mexer. Né? A gente tenta usar o não, evitar o uso do não nas orientações. Porém, não, é impossível, porque assim, uma coisa são os profissionais da área, a família não usar o não. Só que essa criança, ela vai ter um contato com outras pessoas na vida dela, que são os professores, são os coleguinhas, que são os amigos, que vai se tornar adolescente, vai ter outros amigos, e vai para a vida, vai para o mercado de trabalho, e vai ter outros contatos. Essa pessoa não vai ouvir o não nunca na vida? Então a gente dosa isso, tem que equilibrar. Porque você não tem como... Gente, não tem como você conversar com a pessoa o tempo todo sem usar o termo não. Algum momento ela vai precisar ouvir. É o que nós costumamos falar, inclusive, na escola, né? Que as pessoas querem que os professores eduquem as crianças. Mas nós estamos lá para ensinar, para ajudar a socializar. Por exemplo, se a família sempre viveu sem falar o não, nós vamos falar o não, sim. E ela vai ter que aprender a conviver com aquilo, porque é pra vida. Não exatamente, é só a frustração. Exatamente. Que, na verdade, não é que a criança ela não consegue lidar com o não. Quem não consegue são os adultos que não sabem, que não conseguem lidar com o comportamento da criança. Exatamente. E aí, se ela aprendeu a sempre ter tudo o que ela quer, porque o adulto não soube educar, aí eles delegam isso, né? Delegam isso aos professores, aos terapeutas. E aí, quando as crianças chegam assim na sala comigo, né, na clínica, aí eu falo, mas o não é difícil para você ou para a criança? É para a criança. Eu falei, mas quem é que nunca disse não para ele? Ah, mas quando eu digo que ela tem esse comportamento. Eu falei, então, se tem esse comportamento, porque você reforçou em algum momento. Então, às vezes, precisa fazer uma educação ali com os pais, com os adultos. E eles jogam tudo pra cima da gente, né? E depois fala assim, nossa, mas como que te obedece comigo? Não faz. Nossa, você tem 20 na sala e faz tudo que você quer e eu comigo sozinha, não faz? Então, inclusive, no perfil, né, sobre a questão da birra, né, falando uma postagem que eu fiz. Eu coloquei assim, até que ponto a criança não sabe ouvir o não? Por que você agride a criança? Por que você bate na criança? Por quê? Pensa bem, eu com 20 crianças, eu não encosto. Por que minha mãe com uma não consegue dar conta? Tem alguma coisa errada e não é com a criança. Isso que os pais precisam aprender. Os pais, as famílias, responsáveis, seja quem for, tem que aprender que a questão não é o que a criança não sabe fazer, sim o que o adulto não sabe fazer. Por que a professora Y vamos colocar uma sala de EMEI? Por que numa sala de EMEI com 35 crianças, a professora consegue controlar 35 sem levantar a mão e a mãe com um em casa não consegue? Vamos colocar, uma família abastada, uma família com 5 filhos, a mãe não consegue. Por que será? Tem os motivos bem interessantes, né? E aí, se você for olhar para o contexto familiar, você vai observar que são aqueles pais que disseram que apanharam muito,
que eles tiveram muitos nãos e agora eles vão educar os filhos de uma forma diferente, que vão dar tudo que os filhos querem. E aí a pergunta que eu sempre deixo é, você vai dar tudo que o seu filho quer, mas você está dando o que o seu filho precisa? Porque você esqueceu dos limites, dos valores da educação. Oi? Vou aproveitar esse gancho. E você trata isso no MPC? Você consegue tratar isso, reverter esse pensamento dos pais? Porque tem várias questões que você trabalha, que eu acompanho o teu perfil, acompanho um pouquinho da vida, e você já colocou alguns pontos. Então, aproveitando essa deixa, fala um pouquinho. Você consegue tratar isso com os pais? Tem como mudar essa situação? Porque não é fácil ser pai e mãe também, não vem um manual de instrução. Não vem. E cada criança é diferente, né? Assim, a criança é o quê? A junção ali do pai e da mãe, 50% do pai e 50% da mãe. O que eu não amo no meu marido, eu preciso amar no meu filho. O que eu não amo na minha esposa, eu preciso amar no meu filho. É isso. Então, as crianças, elas sabem como te desafiar, elas sabem como te provocar. Então, o que a gente faz? No MPC, qual que é o objetivo do MPC? Encontrar a raiz emocional no primeiro atendimento. Do trauma, seja ele físico, mental ou comportamental. Então, se você tem uma questão de você não sabe como educar o seu filho, que você tem um medo de, e às vezes é um medo de perder aquele filho, porque se eu disser o não, eu vou perder o amor dessa criança, né? Se eu tenho uma menina, ela não vai me amar mais, eu tenho medo. Então, a gente vai encontrar na sua história, isso aí cada pessoa tem um atendimento individualizado, não atendo grupo, não atendo dupla, a menos que seja um casal, né? Mas atendimento individualizado para buscar na história dessa pessoa. Então, vou usar como exemplo, tá, Kelly? Vamos supor, você é casada, tem 3 filhos e o seu segundo filho está dando muito trabalho. Não, dá um exemplo. Não limita isso. Tem 3 filhos, mas o seu segundo filho está te dando muito, muito, muito trabalho. Você não sabe mais o que fazer, você está caindo no cabelo, o cabelo está ficando branco, que você fala assim, gente, o que eu fiz de errado? Meu primeiro filho, olha só como que ele é educado. Olha, o caçula aqui, um amor. Mas esse segundo filho está me dando trabalho. E aí, o que a gente vai fazer? Nós faremos, que é sempre nós, porque é você e eu. Não existe só eu na sessão MPC. Nós vamos buscar na sua história quais foram as situações que te programaram para viver isso. Ou seja, desde a minha infância, ou talvez não foi nem na sua infância, lá na sua gestação, quais foram as situações que aconteceram alguma coisa que você se sentia impotente diante da vida, que se você tentasse corrigir, se você tentasse mostrar o jeito certo, você sentia-se ameaçada de perder aquele controle, você se sentia ameaçada de perder aquela pessoa, ou de ser contrariada, ou de passar por uma situação vexatória. E aí, assim, esses são exemplos por cima, cada pessoa vai aprofundar, né? Nós temos uma base, nós vamos nessa base, mas nós vamos cavando na história da pessoa. Então, na sua história, o que será que aconteceu? Da pessoa, né? Exato. Então, assim, o que aconteceu na sua história que te ensinou que o jeito certo de ser mãe é dessa forma, né? E que você não está conseguindo educar. Por que esse seu filho te provoca tanto e te tira tanto do sério dessa forma? Então, a gente vai encontrar na sua história, na história da sua vida, o que acontece com essa criança. Por que eu preciso confrontar a mamãe? Por que eu não posso me comportar e eu tenho que bater de frente? Porque talvez você se calou muito lá atrás. E aí o seu filho que carrega 50% do seu DNA tem isso dele, tem isso de você nele. E aí, quando é esse caso de mãe e filho, talvez acontece assim, alguns casos da criança também precisar do atendimento ou não? Sempre a causa vai estar com a mãe, porque a mãe não consegue trabalhar de uma maneira eficaz com aquela criança para ela ser como o outro filho. Então, mas aí que tá. A primeira coisa, sempre quando tem o assunto de menores de idade, vamos dizer assim, menores de idade, independente se é criança ou adolescente, menor de idade no atendimento, a primeira sessão é sempre com os pais. Já que a causa, o sintoma, né, a queixa é a criança ou adolescente, sempre com os pais primeiro. Se não tiver nada com os pais, aí sim tem um atendimento com as crianças. Mas se não tiver nada com a criança, a gente não encontrar nada, encontrar sim nos pais, aí o atendimento é com eles. Aí a gente fala, né? Ressignifica neles. Vamos olhar para isso, como os pais juntos? Não, os pais e a criança. Se precisar da criança, ela vai fazer o atendimento comigo sozinha.
Ah, A individual. conversa com. Isso, porque às vezes a criança não se sente confortável, às vezes se sente, olha, eu vou falar da minha mãe, do meu pai, às vezes não se sente, então eu prefiro conversar sozinha com a criança, e às vezes é uma coisa rápida, de tipo 10, 20 minutos. E depois eu chamo os pais novamente para a gente finalizar aquilo. Olha, está acontecendo isso, 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 isso. Então, seria interessante vocês olharem para essa situação assim, assim, assado, vocês mudarem assim, assim, assim. Porque se os adultos que deveriam ter maturidade, eles não têm, não mudam o ambiente, não vai esperar da criança. Ela é apenas uma criança e está fazendo o papel dela de criança. Então, não tem como cobrar maturidade de uma criança e anular, né, ou eximir o adulto de responsabilidade. Eu vou trazer uma questão, eu respondi, tá, para uma mãe. Só que assim, eu acho que seria muito legal você como profissional, como uma psicóloga, como uma terapeuta, falar a tua visão. Porque eu acredito que ela vai ver depois, porque ela sempre fala que assiste tudo que eu acabo colocando aqui. Ai, que legal. Eu falei com ela, eu dei o meu ponto de vista como professora. A criança desfraldou, tá? E de repente, do nada, a criança começou a fazer cocô só no chão de casa ou não fazia. Ficava prendendo. Quantos Pode anos ser a criança? trauma? Pode ser um trauma? É. O que você diria Pode. pra alguém que trouxesse isso pra você? Porque eu falei com ela, o meu ponto de vista como professora, com situações que eu já vivenciei e aquilo que eu faria. E aí eu quero saber do teu ponto de vista de psicóloga, terapeuta, o que você acha? Porque assim, ele fazia tudo bonitinho. Aí de repente ele retrocedeu. Não usa mais banheiro, só faz no chão, inclusive o cocô. Ou então, se ele não puder fazer no chão, ele fica segurando. Eu vou falar como terapeuta MPC, que eu acho que a linguagem vai ser mais tranquila. O que eu olharia para o ambiente? Como é que está a relação? Desculpa, eu falei que isso poderia acontecer. Pega no colo. Pega no colo. Olharia para a relação de família. Como que está a relação do pai e da mãe? Se eles brigam muito, se tem muito conflito ali com o pai e com a mãe, se eles se agridem verbalmente, fisicamente, se a criança se sente ameaçada. Então, eu olharia nesse sentido para essa relação de casal, de pai e mãe. Porque assim, se fosse na psicoterapia, eu ia falar, ela tá fazendo pra chamar a atenção, mas eu iria, claro, investigar um pouquinho mais. Porque como terapeuta MPC, isso é bem o foco mesmo. Então, como que está a relação de casal de vocês? Aí você vai descobrir que às vezes eles estão tão bem assim, eles estão brigando um pouquinho, aí briga na frente da criança, ou então às vezes dormem em quartos separados, ou coloca a criança para dormir no mesmo quarto que os pais. Aí a criança entende o quê? Se eu tenho que dormir com meu pai e com minha mãe é porque é perigoso para a mamãe ou perigoso para o papai. Então eu sou o super-herói, a super-heroína, então eu preciso dormir no meio deles para protegê-los, para deixar eles juntos. Se eu dormir separado deles, eles vão se separar. E aí eu me perco, porque eu perco meu pai e perco minha mãe. Né? Já que eles pararam de olhar para a criança e olharam para as questões deles, e a criança fica ali com os traumas dela, né? Com aquele conflito. Então eu olharia primeiro para o ambiente familiar. Porque se a criança foi desfraldada, se já passou pela fase, a gente chama de ecoprese, né? Pedurese para a urina, né? Ecoprese para as fezes. Então, se ela já tem controle dos esfíncteres, ela sabe a hora que ela tem vontade de ir no banheiro, ela consegue controlar essa evacuação, então olharia para a relação do pai e da mãe como está, porque essa questão do controle dos esfíncteres tem muita relação também com marcação de território. Então, eu preciso marcar que eu estou aqui, eu também estou com medo, e por isso que às vezes solto, às vezes eu prendo, né? É perigoso evacuar. Então, olharia primeiro para a relação de pai e mãe. Legal. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Tô vendo que o Paulo entrou aqui. Ele é professor A Rosa também. pode perguntar. Acho que a Rosa é do MPC, se eu não me engano. Ele é professor, sejam todos bem-vindos. Só explicando que nem a Neilde nem eu fizemos divulgação dessa live, porque nós estávamos conversando. Vamos fazer uma live, vamos falar sobre isso, que é importante. E nós estamos aqui. Se alguém quiser minha cara, bora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Nós estamos aqui batendo um papo só, mas naquilo que nós pudermos ajudar, tá?
Neilde, me fala mais um pouquinho sobre o MPC. Você sempre está postando, não só da questão da criança, mas principalmente do adulto, que enxaqueca pode ser tratada, que asma, depressão. E muitas pessoas não sabem. E eu tava até conversando com você, você virou e falou assim, toda doença tem cura. Opa, calma aí, como que toda doença tem cura? Sendo que na medicina não se aponta que toda doença tem cura. Então fala mais um pouquinho sobre isso com a gente. É que nós, no MPC, né, o método Procure Cicatrizes, ele foi criado pela Dalila Machado, então ele não tem, a nossa base não é medicina convencional, tradicional que nós passamos no médico, quando a gente tem uma dor de garganta, né, e aí taca antibiótico pra gente. Uma das bases teóricas do MPC é a nova medicina germânica. Então nós estudamos o que? A raiz, a origem dos conflitos, e aí nós vamos estudar bastante, tem muita literatura para isso, muitos materiais teóricos de cientistas que estudaram, que aplicaram, que comprovaram a eficácia, vai se apontar o quê? Que 1% das doenças, ela vem do quê? Do nosso gene, ou seja, de papai e mamãe, hereditário, pai, mãe, avô, avó, até o trisavó. Já as outras 3%, 3% das doenças, elas são de ordem ambiental. Então, às vezes, ambiente que tem uma bactéria, um vírus ou outras coisas ali no ambiente. E 96% das doenças, das enfermidades, são de ordem emocional. Então, é de acordo com como eu percebo a minha vida. Por exemplo, eu fui falar da garganta, né? Você tá com dor de garganta, hoje a minha tava, né? Dá umas travadas. E eu sei, né, como terapeuta MPC, eu sei identificar o que estava acontecendo, porque eu não estava conseguindo falar alguma coisa. E isso me incomodou, minha voz começou a falhar e começou a dar aqueles pigarros. E aí eu já comecei, ok, você vai resolver isso, né, e melhorou a voz. Mas se for uma coisa que a pessoa não sabe o que fazer, ela vai procurar um médico e vai passar um antibiótico, depois de um tempo a dor de garganta volta de novo. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu sempre tenho dor de garganta, sempre tive. E você já imaginou que uma única sessão do método Procure Cicatrizes, você consegue encontrar a raiz, porque que você sempre teve essas repetições de inflamação na garganta, ressignificar isso e não ter mais, porque nós olhamos para as emoções, como é que você percebe o seu ambiente, qual a percepção que a Kelly tem do meio dela. Então, às vezes eu não consigo falar, aí eu começo a ter dor de garganta, uma inflamação, aí sai um pus, aí sai isso, sai aquilo, aí a voz some. Ou então, às vezes, eu sinto que tem um caroço aqui, eu não consigo, nada desce nem sobe, porque está entalado aquela informação, está entalada aquela informação. Então, eu preciso olhar para a vida com carinho, com amor, e falar, ok, olha, a minha realidade é essa, está acontecendo isso, eu não estou conseguindo falar, e eu queria falar, ou então eu não queria falar. E aí você escolhe, ou você cospe, ou você engole. Não dá para ficar aqui. Uma coisa que me chamou muita atenção, que assim, doença, a gente até fala, legal, é assim, né? Mas que você comentou comigo que eu virei e falei assim, eu fiz uma cirurgia. Gente, tô contando um particular, tá? Pra vocês entenderem. Eu fiz uma cirurgia, eu tava com mioma, o médico falou que eu tinha que tirar o útero, eu não tirei o útero, tirei só o ovário e tal. E ele falou que eu tava com aumento na barriga como se eu tivesse grávida, e depois que eu fizesse a cirurgia, a barriga ia diminuir. E a barriga não diminuiu. Lá vou eu comentar com a Neilde, nada a ver, falando do MPC. Nunca imaginei na minha vida que o MPC tratasse essas causas. Aí a Neilde me falou que... Pode continuar, Neilde. Eu não vou entrar em detalhes. Tá, eu não vou entrar em detalhes, mas aí tinha umas questões e eu comecei a... Eu não vou entrar em detalhes para não expor também, tá? Que a gente tem essa questão muito forte do MPC, a gente não expõe a vida. Os relatos que eu coloco, gente... É só uma barriga que eu falei que tá maior e você falou que o MPC trata isso, gente. Trata. Então, assim, oi, Valdete, oi, Sandra. Gente, as pessoas que eu vou conhecendo falando, Aninha, não sei quem é, mas sejam bem-vindas. A gente vai olhar para a conotação de como está o ambiente. Então, a gente vai perguntar para a pessoa, às vezes a gente vai pedir para a pessoa fazer uma coisa assim, pessoa, o que você está pedindo para fazer isso? Né? Para te enxergar melhor, porque eu preciso ver você com clareza. Então, o que está relacionado geralmente a conflitos ali com o útero,
com os ovários, essa relação, às vezes, de quero ter filho, não quero ter filho, ou meu território está em perigo, né, estou sendo ameaçada. Então, a gente vai olhando para essas conotações, e aí você começa a perceber que a pessoa, na verdade, ela está passando por questões emocionais, né? São percepções emocionais dela que ela não está conseguindo lidar e o corpo reage de alguma forma. Então, por exemplo, não que seja o caso, né? Eu vou sempre usar a Kelly como exemplo porque é minha referência agora, né? tô vendo ela. Então, vamos supor assim, olha, Kelly falou assim, tô com um problema no útero, sei lá, nas trompas uterinas, e aí eu vou precisar fazer uma cirurgia para poder fazer uma esterectomia, né? Que é a retirada total do útero e todo o órgão, o aparelho reprodutor. E aí você vai começando a conversar e você fala assim, olha, mas o que está acontecendo? Você está preocupada de engravidar e não conseguir segurar a criança? Ou com medo de não conseguir engravidar? Ou você tem alguém que é muito próximo de você que está muito doente, você está com medo de perder essa pessoa? Ou morreu alguém que você amava muito e você tinha como filho? É um exemplo, né? Porque vai mais além, bem além disso. E aí a pessoa, faz sentido isso, é que aconteceu isso. Aí, mas como que você sabe? Gente, eu não sei, estou perguntando. Você percebe que com base no que ela me trouxe, com base no conhecimento científico que eu tenho, eu devolvi para ela uma informação, para ela fez sentido e ela me respondeu. Então, quando eu falo assim, olha, que todas as doenças têm cura, todas elas têm, porque a cura está no seu corpo. Deus nos fez com uma capacidade muito inteligente no nosso corpo de se recuperar. Quando você tem febre, por exemplo, né, o seu corpo está se curando, significa que você está na fase de cura. Aí as pessoas fazem o quê? Interrompem a fase de cura e socam antibiótico, anti-inflamatório no corpo, e aí você interrompe. Daqui a pouco você volta a ter febre de novo, ficar doente de novo, porque você não deixou o seu corpo concluir aquele processo, finalizar aquele processo de cura. Então, você acreditar que o seu corpo é capaz, sim, de se mobilizar. Mas você está dizendo que não é para tomar remédio. Não, não estou dizendo isso. Se o médico orientar a prescrição, você toma, você acredita nisso, você acredita que o medicamento é eficiente para você. Então, na sua mente, aquele medicamento vai fazer efeito, né? E já fizeram testes, estudos com pessoas com uma mesma enfermidade. Um grupo tomou um medicamento placebo, um outro grupo, ele tomou um medicamento que seria para tratar. Né? E aí as pessoas que tomaram o placebo, mas foram tratadas com esperança de que ficariam melhor, elas tiveram resultados tão bons quanto aquelas que estavam tomando a medicação e tiveram menos sequelas. Então, gente, só para vocês terem uma noção. Né? Vou falar aqui, porque, vamos ser sinceros, nós estamos falando de uma área que não tem nada a ver com fé, mas a fé remove montanhas mesmo, e ela pode sim auxiliar uma pessoa a ser curada, ela pode curar uma pessoa. Sim. Por isso que a questão do medicamento pode até não ser um medicamento verdadeiro, mas a pessoa está colocando a fé dela naquilo. Então vai funcionar. Sim, sim. Então as pessoas têm que saber onde elas depositam a esperança delas, né? Onde que você deposita a sua fé? E aí, de acordo com a esperança que ela tem, de acordo com a esperança que ela tem na vida, elas podem apresentar resultados diferentes. Então, é muito também da sua percepção. É sempre aquilo, como que eu percebo o ambiente? Eu acredito que as pessoas estão vibrando por mim, que estão torcendo, que estão rezando, orando para que eu melhore, que elas querem o meu bem, ou eu estou desesperançosa na vida, que se eu continuar vivendo vai ser uma tragédia, que nada vai melhorar. Então, eu vou definhando mais. Então, a sua percepção também sobre o meio, sobre o ambiente, faz toda a diferença. Legal. E assim, oi, gente, boa noite, quem tá chegando. Alguém tem uma pergunta? Cleia. Neilde, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que as perguntas sejam feitas e conforme elas forem sendo feitas, você já vai respondendo ou deixa pro final? Pode, pra mim tanto faz. Eu acho que pra sanar já a curiosidade das pessoas e não perder o fio da meada, a gente vai respondendo de acordo com as perguntas. Tá. Eu não sei se eu vou saber mexer muito bem nisso, tá, gente? É a primeira vez que eu faço live, eu já participei com a Neilde, mas eu nunca fiz, então tenham paciência comigo. Tudo tem a primeira vez. Pra quem entrou agora, que eu vi pessoas que me conhecem e não te conhecem ainda, eu vou falar um pouquinho. A Neilde é psicóloga e ela é pedagoga. Desculpa. E ela... Não sou eu, tá? Ela é terapeuta
Então, se vocês tiverem perguntas para fazer, é do método MPC, que é Procurando Cicatrizes. Então, vocês fiquem à vontade, tirem as dúvidas mesmo, porque nós estávamos conversando e nós resolvemos trazer para uma live, porque são assuntos que muitas pessoas têm dúvidas. Então, por favor, se sintam à vontade para perguntar, porque senão nós poderíamos estar conversando só entre nós mesmos. Nós resolvemos partilhar daquilo que nós estávamos falando com outras pessoas. Nós não estamos aqui para ter número, tanto que nós não fizemos divulgação nem nada. Nós estamos aqui mesmo para poder compartilhar. Que nem eu vi uma amiga minha, que eu não vou citar nome, se ela quiser falar bem, ela já me procurou com algumas dúvidas sobre a filhinha. Então agora é o momento. Pergunta, ó. Psicóloga, terapeuta e pedagoga. Exatamente. Neil, te fala um pouquinho pra gente. Em relação à psicologia e à terapia, tem alguma coisa que você trabalha junto? São coisas totalmente distintas? Como que é? Porque assim, eu comecei a fazer psicologia também com você, inclusive, e na psicologia é sempre falado, né? Uma amiga não pode te atender, por exemplo. Você não poderia me atender, certo? Só que psicóloga não. Ó, o Paulo tá falando alguma pergunta. Eu vou responder a dele, eu vou responder depois da sua. Eu vou concluir isso, tá, Paulo? Aí é assim, como psicóloga você não pode me atender. Só que como terapeuta você pode. Então fala um pouquinho pra gente dessa diferença, por que que um pode, o outro não pode, qual a diferença, se dá pra fazer, pra fazer alguma junção dos dois pro atendimento. Fala um pouquinho pra nós, por favor. Não. As pessoas que eu atendo na clínica, eu atendo unicamente como psicóloga, né? Eu atendo na terapia cognitivo-comportamental. Porque eu atendo presencial geralmente, eu atendo poucas pessoas online na psicoterapia, já estão comigo já tem um tempo. E as pessoas que eu atendo no método Procure Cicatrizes, eu posso me atender, né? Como psicóloga, eu não poderia me atender. O máximo que eu poderia fazer era reconhecer que eu preciso de ajuda, procurar outro profissional. Outras pessoas... Desculpa, continua. Tudo bem, é um bate-papo. E já como terapeuta MPC, eu posso eu posso atender pessoas próximas a mim, pessoas da minha família, posso atender todo mundo que precisar, que pedir ajuda, que fala assim, olha, eu quero ser atendido, eu confio em você, eu estou disposta a melhorar. Né? E a diferença, basicamente, além disso também, né, para a psicologia, a gente tem um código de ética que nós temos que cumprir, se eu não me engano, são 16 ou 17 regras que eu não posso quebrar. Então, uma delas é não atender pessoas próximas. Isso está no código de ética. Se um psicólogo não leu, releia, porque não pode, né? Eu vou dar uma dica, não pode. Então, a gente não pode fazer. Às vezes, as pessoas querem conversar. O máximo que eu posso fazer é escutar e falar assim, eu posso te indicar um profissional. Como terapeuta MPC, eu posso atender aquela pessoa, ajudar ela com um direcionamento também, com base naquela queixa que ela traz. A diferença também, o tempo de atendimento, né? A psicoterapia tem padrão, é 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. No MPC, não. O atendimento pode durar, por exemplo, 1h30 até 3 horas. Eu não faço mais 3 horas, gente. O atendimento agora, no máximo, 2 horas eu estou encerrando, porque às vezes a pessoa foge do tema. Então, 1h30 no máximo de atendimento. Eu já atendi pessoas em 10 minutos no MPC. 10 minutos, porque foi muito rápido. A queixa é essa. Ou no mesmo dia, a pessoa, no atendimento, a pessoa sentiu a diferença. 10 minutos, que era um caso de conjuntivite. E aí tem o depoimento lá nas minhas postagens, né? Depois sim, eu vou deixar, tá bom? O arroba dela. Ó, só e aí, a Andrea tá pedindo para participar do nosso vídeo ao vivo, beleza? Aquela nossa amiga que por mim, tudo bem. Também, tá? Vou aceitar aqui. Pode continuar. E assim, o atendimento ele é muito focal. Então, se você vem, por exemplo, com a queixa de depressão, eu vou fazer com você no máximo 3 atendimentos. Eu não passarei de 3 atendimentos com você, porque se em 3 sessões eu não conseguir te ajudar no MPC, eu não posso fazer mais nada por você, porque não depende só de mim. Depende 50% da minha parte, 50% de você. Então, se eu não puder fazer nada, e são 3 sessões intercaladas, ou seja, eu não verei aquela pessoa toda semana. Né? Porque os conflitos, você não aconteceu da noite pro dia. Foram se formando esses conflitos. Então é como se fosse uma cebola que você vai tirando camada por camada. Camada por camada. Então até 3 sessões com intervalo. Então eu atendi você, por exemplo, hoje. Eu vou te atender daqui a 30 dias para uma segunda sessão, se houver necessidade. Hein?
Se precisar de uma terceira, mais 30 ou 45 dias. Se for no caso de uma pessoa que é da psicoterapia, não, eu vou atender toda semana, por um período ali de, sei lá, 20 sessões, 60 sessões. Então tem um período